Vamos com um destaque lá de Brasília. Tem a apuração do Gustavo Uribe sobre reforma administrativa. Ô Uribe, a gente lembra recentemente, nessa semana, foi segunda-feira, Arthur Lira veio a São Paulo e falou sobre reforma administrativa, foi inclusive aplaudido ali no evento com empresários, querendo dar prosseguimento a essa reforma. Vai encontrar muita resistência? Bastante resistência. Resistência importante do Palácio do Planalto. Luiz Inácio Lula da Silva indicou em conversas reservadas ontem de que não está nem em discussão uma reforma administrativa no curto e médio prazos. Inclusive, lideranças do Centrão com quem eu conversei reconhecem, se não tiver o apoio do Palácio do Planalto, não sai uma reforma administrativa. A reforma administrativa ela foi elaborada no contexto que está em tramitação do Congresso Nacional pelo ex-ministro Paulo Guedes da Economia. Jair Bolsonaro demorou para levar adiante, colocou ali na gaveta do Palácio do Planalto, porque havia o lobby dos servidores públicos. Depois enviou ao Congresso Nacional, mas já era tarde demais, não tinha clima político para aprová-la. Agora, Arthur Lira diz que depois da reforma tributária é o período da reforma administrativa. O próprio Elmar Nascimento, líder na Câmara dos Deputados do União Brasil, diz o mesmo, mas reconhece é necessário ter o apoio do Palácio do Planalto. A reforma administrativa é extremamente importante. Nós temos vários problemas nas carreiras públicas que precisam ser sanados. Um deles que propõe a reforma administrativa, o estágio probatório, ou seja, o servidor público, antes dele ter aquele período em que ele não pode ser demitido, a estabilidade, ele teria um estágio para ver se realmente se adapta à função. Teria também a possibilidade de um afastamento do servidor público se o desempenho dele é ruim. Isso já está previsto no Código Brasileiro, mas precisa ser regulamentado. Um outro ponto, proíbe férias de mais de 30 dias para o servidor público. Mas Lula não quer comprar essa briga, pelo menos no curto e médio prazos. Então, o que ele foca neste momento? Este ano, reforma tributária sobre o consumo. Ano que vem, reforma tributária sobre a renda e a regulamentação da reforma sobre o consumo, porque é necessário saber os detalhes do cashback, os detalhes do percentual do IVA dual, por exemplo. Então, reforma administrativa que seria boa para o Brasil, o Palácio do Planalto não tem muito interesse em levar adiante. Jogou lá para frente, né, Uribe? Aí até vale lembrar um pouquinho, porque o governo anuncia a realização de vários concursos públicos, recentemente, inclusive, com cerca de 8 mil vagas já anunciadas nesse momento pelo governo federal. E o ex-ministro, o Paulo Guedes, quando ele era ministro da Economia, ele destacava que ele suspendeu a realização de concursos, que, segundo ele, ali seria uma reforma administrativa silenciosa, né? O problema é que a gente viu que faltaram agentes, por exemplo, para tentar segurar o desmatamento na floresta amazônica. Você nunca teve um nível tão baixo de concursos públicos, tanto no ICMBio como no IBAMA. E a gente viu o que aconteceu, aumentou o desmatamento. Você teve alguns setores aqui de Brasília, por exemplo, que pararam de funcionar porque não tinham servidores. Claro, é preciso ter responsabilidade com a coisa pública, é preciso ter responsabilidade para não ter mais gastos, mas também não dá para ter servidores. Agora o atual governo faz esses concursos, muitos deles para tentar preencher essa lacuna que ficou aberta, mas ao mesmo tempo seria bom uma reforma administrativa. Isso não sou eu apenas que reconheço, isso são especialistas em finanças públicas. Eles avaliam que você já tem um problema que tem se acumulado ao longo dos anos de falta de algumas transparências e previsibilidades na relação do servidor público com o Estado brasileiro. Então, uma reforma, algumas modificações seriam bem-vindas. A ministra Esther Dweck, da gestão, chegou a fazer alguns estudos no início do governo, mas agora está tudo em banho-maria, está tudo ali à espera, na geladeira, esperando o aval do Palácio do Planalto. E pelo que eu apurei, o aval do Palácio do Planalto não vai sair tão rápido. Obrigada, Gustavo Uribe. Até já.